Graça e paz, amados irmãos, amém? Saúdo a todos os irmãos também que estão nos acompanhando através dos nossos canais, nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos, que agora, em nome de Jesus, possa Deus, pela sua misericórdia e graça, falar ao nosso coração. Eu estava inquieto ontem, de ontem para hoje especialmente, e até resisti não a falar e meditar sobre esse texto, mas foi inevitável, meus irmãos. Eu espero que os irmãos compreendam e que o Senhor conceda graça para que os irmãos possam continuar me amando depois que eu terminar o sermão de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no livro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 11 até o verso 17. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto da palavra do Senhor. 1 Pedro 2, 11 a 17. E o texto da palavra do Senhor diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração, queridos. Você está em casa, ore também ao Senhor, para que o Senhor possa falar ao seu coração, e que a gente possa derrubar, destronar, desconstruir toda a paixão do nosso coração, todo o conceito que já tenhamos acerca de questões político-partidárias, e que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, Santo Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós santificamos o Teu nome, Senhor, como nós já cantamos aqui, já lemos um salmo, já oramos, Senhor, na Tua presença, lançando sobre Ti súplica e nossa ação de graças, intercessão pelos santos. Ó Deus, tem compaixão de nós agora diante da Tua palavra, que também é santa, que expressa a Tua vontade. Perdoa, Senhor, a iniquidade do nosso coração, as paixões, Senhor, pelas quais vivemos, da nossa carne, as concupiscências a que temos nos entregue, Senhor. E abençoa o Teu povo, Senhor. Concede-nos a bênção de amar a Ti acima de todas as coisas, amar a Tua palavra. Ó Santo Espírito de Deus, intercede por nós agora e intercede e acampa, Senhor, no coração dos Teus eleitos que estão ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir através dessa mensagem gravada, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nos livrar do mal, do engano, do erro. Perdoa, pois, o nosso pecado, Senhor, nos concede sabedoria, porque somos falhos, limitados, somos pó diante da Tua presença, que é santa. Livra-nos, Senhor, de cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Pedro, ele, quando escreve essa carta, sua primeira carta,
aí um pouquinho antes aí do ano 67 depois de Cristo, ele tem um objetivo que parece claro quando você começa a ler 1 Pedro. Nós já estudamos aqui em Escola Dominical a carta de Pedro, e ela fala muito sobre o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida, e especialmente por causa do Evangelho. E o objetivo da carta que Pedro escreve ali aos irmãos, principalmente presbíteros, lideranças da igreja na Ásia Menor, justamente para que os irmãos possam ser encorajados a suportarem os sofrimentos em virtude da verdadeira justiça que é o Evangelho da graça e da salvação, tentando orientá-los a como viver essa sua nova vida com Deus, em meio às perseguições, em meio à cultura corrompida em que eles estavam inseridos. Então, ele diz isso no início da carta, inclusive, estimulando aos irmãos a viverem de forma alegres e esperançosos. A forma de se fortalecerem, se sustentarem diante dos sofrimentos é experimentando essa indizível alegria. Diz aí no capítulo 1, o versículo 6 em diante, diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então esse é o padrão, né, a linha, a vibe aí que Pedro segue durante esta carta, em que ele escreve àqueles irmãos. E como nós estamos diante de eleições de diáconos, eleição de pastor, vamos ter eleições de liderança da igreja, e especialmente porque nesses últimos dias eu tenho ouvido muito falar sobre movimentos das pessoas em protesto contra governo, contra magistrados, e vejo que a igreja acaba sendo representada por pessoas que se auto-intitulam representantes dos evangélicos e que defendem muitas vezes interesses muito particulares, muito próprios ali da sua denominação. E por causa disso, meus irmãos, eu me senti animado, né? Para conversar com os irmãos acerca do que a palavra do Senhor traz aqui, especialmente nesses versículos. Veja que Pedro escreve para uma igreja perseguida, uma igreja que vive sob a tirania do imperador César, vai experimentar ainda dias piores depois, com a chegada do imperador Nero. A gente vai ver isso quando João escreve Apocalipse. Ele está vivendo esses dias em que Nero, essa semana Esté estava estudando sobre, eu acho que era estoicismo e novo estoicismo, e ela falava sobre Cícero, né, que havia educado Nero, mas depois Nero mandou matar ele, sobre a suspeita de que Cícero teria tinha conspirado contra a vida dele. Mas diante de todos esses reis perseguidores, nós só temos uma orientação na palavra do Senhor, que é de submissão e sujeição às autoridades. E o que nós vamos conversar hoje aqui, meus irmãos, é que a santidade que nós buscamos, pela qual nós oramos, como aperfeiçoar à medida da estatura de Cristo, exemplo aos crentes, exemplo à igreja e exemplo às autoridades. Primeiro, meus irmãos, o texto começa a falar, isso quer dizer, o peregrino era aquele que fazia aquela caminhada, né, até a cidade santa, aquele que se deslocava longas distâncias por uma razão religiosa. E o forasteiro é o estrangeiro, aquele que não era não gozava da cidadania, não era daquele povo, daquela cidade. E Pedro está dizendo: olha, eu quero encorajar vocês como vocês na verdade são, vocês não são cidadãos desse mundo. Vocês não têm, não se apeguem a esse mundo, vocês não são cidadãos de Roma, vocês não são cidadãos desse mundo, vocês são peregrinos e forasteiros, como nós somos, meus irmãos. Nós, por mais que você tenha paixão por Campina Grande, ame essa cidade, por mais que você
ame o Brasil e ache que esse é o melhor país do mundo para se viver, ou por mais que você se sinta cidadão do mundo, nós não somos cidadãos do mundo. Eu ouvia o reverendo Russell Shedd, algumas mensagens dele antes dele falecer, e ele falava uma coisa que me deixou chocado, e que ele dizia assim, que nós não temos direito de invocar direitos por causa da nossa cidadania, porque nós não somos cidadãos desse mundo. Eu achei aquilo tão difícil de engolir, foi uma mensagem tão indigesta, porque ele dizia, você não tem que dizer, você pisou no meu calo, você não tem esse direito, porque eu tenho direitos. Nós não somos cidadãos desse mundo, o nosso direito, a nossa Constituição está aqui na nossa frente, é a palavra do Senhor. Esse é o livro que traz os nossos deveres e os nossos direitos como cidadãos do reino. Nós só estamos de passagem nesse mundo. Por isso, meus irmãos, isso nos diz algo sobre as nossas lutas por direitos e, sobretudo, por nossos deveres. É óbvio que quem trabalha no comércio, quem é empresário, trabalha na indústria, quer ver o progresso dentro do seu negócio. É óbvio que ninguém vai torcer por prejuízo, mas muitas vezes nós confundimos as coisas, até mesmo a luta por justiça social, como sendo uma prioridade nossa, como igreja. E aqui eu quero que a gente, primeiro, para a gente poder avançar nesse sermão, nós temos que entender que a igreja não é a instituição, a igreja presbiteriana, os que tem CNPJ, que tem endereço, a igreja somos nós. E como igreja do Senhor, nós temos que entender que nós não estamos aqui para lutar por justiça, para lutar por direitos, para lutar pela pátria amada. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. E como peregrinos que passam pelo caminho até o seu destino, nós precisamos nos abster das paixões da nossa carne, aquilo que inflama o nosso coração, que faz a nossa alma guerrear, fazem guerra contra a alma, como diz o texto aí no versículo 11, fazem guerra contra a alma. O pastor Érico esteve pregando aqui domingo passado à noite, ele falava sobre que nós não amamos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não amamos o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso está no mundo, mas nós não amamos essas coisas, por mais justas que pareçam, por mais justo que pareça a luta. Mas não é nisso que nós devemos... Isso não deve ser a prioridade do nosso coração, não deve isso que deve motivar as nossas ações e a nossa vida. E é óbvio que a consequência dessa verdade é que o discurso patriótico que muitas vezes nós temos usado para brigar com os irmãos, para invadir as redes sociais, discutindo política, o discurso patriótico não nos pertence, meus amados irmãos. Porque nós não somos desse mundo e nós amamos a Deus mais do que todas as coisas. E a nossa pátria é celestial. E se você quer brigar por alguma coisa ou se esforçar em algo nas redes sociais ou no debate, se esforce para debater sobre a verdade do Evangelho, sobre a graça de Jesus, sobre a pregação do reino, a expansão do reino, sobre a adoração verdadeira e sincera a Deus, sobre o serviço ao irmão, ao próximo, porque a nossa pátria é a celestial. Por mais justo que pareça, eu vejo muitas vezes a gente luta por causas, o preconceito contra os homoafetivos, aqueles que têm relação homoafetiva, e vejo crentes aplaudindo determinados discursos, em que são discursos contrários à palavra de Deus. Por mais justo que pareça, nós não somos desse mundo, essa não é nossa pátria, nós temos que nos focar e nós temos que direcionar os nossos esforços, viver não em função dessas coisas, de lutar contra governos, de lutar contra injustiças. Inevitavelmente, invariavelmente, o crente vai ter que discutir esses assuntos, sim, mas a agenda
da igreja, não a igreja presbiteriana do Catolé, a igreja, eu e Tiel como igreja, você, meu irmão, minha irmã como igreja, na sua agenda a pauta tem que ser a adoração do nome do Senhor e a pregação do Evangelho, que é a justiça de Deus, salvação, graça do Senhor para todo aquele que crê. Como peregrinos e forasteiros, nós precisamos manter conduta exemplar. Diz o texto, o versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, aqui a tradução pode ser também como conduta exemplar, como conversa honesta. E um bom exemplo de uma conversa honesta é o papo de Paulo com Onésimo. Aliás, o Paulo com Filemon, na sua carta, quando ele vai tratar sobre o problema de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon e ele foge de Filemon. E aí ele se encontra com Paulo e ele começa a servir a Paulo, ele tem agora sua vida transformada. E Paulo quer enviá-lo novamente para Filemon. E Paulo podia fazer todo o discurso abolicionista que caberia. Filemon, agora nós somos todos um, não há espaço para a escravidão, e vamos abaixo a escravatura. Mas Paulo não faz isso. Paulo diz assim, Paulo fala com muito carinho a respeito de Onésimo, e ele diz, olha, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Veja que disposição de honrar o outro, mesmo que o outro tivesse errado em impor algum tipo de julgo por escravizar alguém. E toda vez que a cultura cristã chega em algum lugar, há o debate sobre a questão da escravidão. É também uma dessas coisas inevitáveis. Aconteceu assim na Europa com Wilberforce, aconteceu nos Estados Unidos com Lincoln e Benjamin Franklin e outros. Mas não é o caso de que o crente entenda que essa seja a motivação da sua vida. Nós existimos como peregrinos e forasteiros para glorificar a Deus, para adorar a Deus e estender o seu reino. Então, fazemos isso com uma conduta exemplar, conversa honesta, não escondendo os nossos princípios, aquilo que nós cremos, mas falando, honrando o outro. Entre os gentios, e os judeus eram considerados quase uma abominação para os gentios, e os cristãos tinham um trabalho dobrado, porque os judeus conversos, eles tinham que, através do seu procedimento de vida santa, afastar esse ódio, limpar esse ódio, essa infâmia que os judeus deixavam como marca ali naquela cultura. A ocasião então dos outros falarem contra nós deve ser um estímulo à vida santa. Então nós não nos movemos por aplausos em WhatsApp, nem por curtidas em Facebook ou Instagram. Nós nos movemos nesse desejo de santificação, de viver uma vida santa, exemplar, conduta exemplar para glorificar o nome do Senhor. E é por isso que nós vivemos vida santa e íntegra. Não é para agradar ninguém, não é porque alguém vai ficar chateado ou porque alguém vai achar que esse discurso é ruim, é contrário ao governo ou favorável ao governo, mas nós vivemos e nos movemos por Ele e para a glória dEle. O objetivo não é justiça, mas a glória de Deus. O versículo 12 diz isso, o que nós lemos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós não nos esforçamos para que falem bem de nós.
Para que fique entendido que essa conduta exemplar aqui não é você se esforçar para que todo mundo goste do que você faz ou fale bem. Não, nós nos esforçamos para que as pessoas possam dar glória a Deus. Se não glorificarem agora, glorificarão no dia da visitação. Alguns entendem esse dia da visitação como sendo o último dia, e outros entendem o dia da visitação como a oportunidade que Deus dá à vida de alguém para que conheça o Evangelho. E nesse dia que ele for iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: Itiel estava certo, o pastor Flauber estava falando a coisa certa, apesar de eu estar xingando ele, apesar de eu estar reclamando da forma do que ele fala, apesar de eu estar dizendo que ele é um terraplanista, ele que estava certo. A glória seja dado a Deus. Deus me resgatou também, Deus me iluminou também. É isso que guia as nossas obras e condutas, para que as pessoas se tornem obedientes a Deus. E não é uma questão de justiça social, não é uma questão de justiça porque o ministro do Supremo bateu o martelo e fez isso ou fez aquilo, não é uma questão porque o presidente está de acordo com o que você acredita que é certo ou que não acredita, é uma questão de obediência a Deus, de manifestar a glória de Deus, de andar de modo que o nome de Deus seja glorificado no dia da visitação do Senhor, o dia em que Deus se revela. O testemunho cristão é então dever de submissão às instituições, a governos e magistrados. Versículo 13 que nós lemos diz: sujeitai-vos. Eita, que verbo forte! Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. A submissão às autoridades, às instituições, faz parte dessa conduta honesta e exemplar do crente visando a santidade. Um comentarista chamado Joseph Benson, ele diz que Pedro aqui muito provavelmente está condenando os princípios dos fanáticos que sustentavam que a obediência não devia ser aos magistrados, aos juízes da época, porque a submissão, a obediência tinha que ser somente aquelas pessoas que eram designadas por Deus, por exemplo, os reis judeus, esses deveriam receber a honra devida e deviam se submeter a ele, porque eram pessoas designadas por Deus, e os magistrados não. O texto de Romanos é um texto também fortíssimo, que trata sobre essa questão da autoridade, e ele fala que não fala somente sobre instituição, mas ele fala sobre ordenação humana, que é também uma das traduções para instituição. Texto de Romanos 13, a partir do versículo 1, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí estende o entendimento para os magistrados, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ordenação humana, se sujeitar. Veja, perceba que Deus estabelece a lei como instrumento dele, instrumento de Deus, para que o homem não viva em estado de confusão. E longe de mim aqui fazer aquele discurso hobbesiano de Thomas Hobbes, né, que a gente precisa do Estado para controlar, porque o homem entrega ao seu estado natural, ele está em estado de guerra, ele se destrói. Mas Deus
traz a lei como um instrumento para que o homem não viva nesse estado de confusão. Então nós devemos respeitar a lei, mesmo que a gente não concorde com ela. A menos que a lei e que o magistrado e que a autoridade ela seja contrária à palavra de Deus, ela ordene aquilo que a lei, que a palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor nos dá como diretriz. Então a gente obviamente que honra ao magistrado, à autoridade, até onde a obediência, a submissão à vontade de Deus. A existência dos magistrados, então, na sociedade, ela, apesar de falhos, ela se dá para que os iníquos, aquelas pessoas, os maus, eles não possam fazer o que quiserem. E aqui a palavra de ser submisso ao rei como soberano, o rei aqui, o imperador, é César, aquele que se achava o próprio Deus. E não somente o texto de Pedro, mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos submeter a essas autoridades, magistrados e reis, de modo que o falar do mundo, o falar das pessoas contra a igreja seja silenciado, amordaçado pela prática do bem. É isso que diz o versículo 14. Porque assim é a vontade de Deus, versículo 15, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, não é muito peculiar que Mateus, por exemplo, que era cobrador de impostos, Levi era cobrador de impostos, ele seja o único que registre aquele fato de que quando Jesus estava em Jerusalém, o pessoal do templo foi cobrar dele um imposto. Os adultos, quando chegavam no templo, tinham que pagar um imposto uma espécie de salário de 2 dias, tinham que pagar 2 dracmas. E eles chegam para Pedro e perguntam: o teu mestre não vai pagar não o imposto? Tem isso na Bíblia que tem que pagar? Não. Mas quer coisa que a gente fique mais irritado do que pagar imposto, pagar tributo, e que a gente ache mais injusto, e podia ser o momento agora de Jesus dizer: olha, não, nós não devemos pagar aquilo que a gente acha que não é justo, aquilo que não é correto, a gente não deve pagar. E aí Pedro diz: não, ele vai pagar sim. Chega, conversa com Jesus, diz assim: Senhor, como é? Aí Jesus diz: o que é correto? Quer dizer, de quem se cobra o imposto? O rei cobra o imposto da família real ou dos outros, dos estrangeiros? Aí ele diz: não, é dos estrangeiros. Jesus dizendo: eu sou o filho de Deus, eu sou o rei, eu não devia pagar imposto. Mas para que não os escandalizemos, vai lá, mete um anzol no mar. O primeiro peixe que pegar, você abre ele lá, que vai estar lá um estáter, que era o suficiente para pagar o imposto de todos ali. Então, meus irmãos, nós devemos essa sujeição não para agradar homens, não por causa de posicionamento político, porque sou da esquerda, direita, centro, o que quer que seja, mas por santidade. Porque a nossa santidade, o nosso exemplo de santidade deve salgar esse mundo, e é um exemplo que agrada e glorifica o nome de Deus. A liberdade, então, que nós temos para o cristão é a expressão dessa santidade. Diz assim, o versículo 16: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Os judeus fingiam que eram livres, ali, vivendo sob o jugo do Império Romano, e por isso estavam constantemente se rebelando. E nós não somos livres para fazer o que nós queremos. E liberdade é uma palavra muito em voga hoje, especialmente com essa situação no Afeganistão. Todo mundo começa a dizer: rapaz, é um absurdo não haver liberdade em determinados locais no mundo, em determinadas sociedades. Mas liberdade é um conceito muito relativo mesmo. Veja, e o cristão é que ele deve ter o entendimento que a liberdade dele, ele é livre para ser escravo de Jesus. Olha que loucura! O Senhor nos libertou da escravidão do pecado,
Estávamos lá no império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nós somos livres. E por que nós fazemos com a nossa liberdade? Nós nos submetemos a Ele como doulos, como servos, como escravos de Jesus. Não somos livres para nós mesmos. Não, porque eu não concordo com o que o ministro do Supremo falou. Eu não concordo com esse governo. Fora. Eu não concordo com a injustiça, o que fazem com os LGBTQI, que seja mais. Não somos livres para fazer o que nós queremos, ainda que a gente ache que é a coisa certa. A nossa liberdade é para pronta obediência a Deus, a sua palavra e ao serviço do nosso irmão. Como livres, nós nos submetemos à escravidão de Deus, que exige o fato de sermos servos, escravos de Deus. Impõe para nós essa verdade, que nós devemos ser sujeitos às autoridades, submissos às autoridades. João Calvino diz, é servidão livre e liberdade de servir. É servidão livre e liberdade de servir. A palavra aqui que diz que nós não devemos dar lugar, usar a liberdade por pretexto da malícia, a palavra aqui no original, o Thomas Koch diz que ela é entendida como maldade de forma geral, mas especialmente aqui, a interpretação é de sedição ou rebelião, não usar da liberdade para se rebelar. Deus havia colocado os judeus sob domínio romano por causa da rebelião deles. E agora eles queriam se rebelar contra o império. Isso é usar a liberdade como manto da maldade, como pretexto da malícia, o pretexto da maldade. Terminando, meus irmãos, para não me alongar muito. Vida de santidade, se ela é exemplo, se a liberdade é expressão de santidade, se ela é vida de testemunho, a vida de santidade, ela se baseia em honra, amor e temor. É isso que nós lemos no versículo 17. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Nós devemos honrar a todos, e honrar é esse respeito que nós temos que ter com qualquer pessoa, é o oposto do desprezo. Nós não devemos desprezar ninguém. É por isso que quando Jesus está explicando os mandamentos lá no Sermão do Monte, ele diz que aquele que fala contra o outro, raca, chama ele de idiota, de imbecil, ele assassinou o seu irmão, porque o nosso dever como servos de Deus, como vidas que buscam a santidade, a semelhança de Cristo, para a glória do Senhor, é uma vida que honra o próximo, respeita o outro, apesar de todas as diferenças de pensamento, de credo, de convicção, respeita, cultiva a paz. Nós não entendo como é que o crente passa o tempo guerreando nas redes sociais, arrumando confusão, brigando com as pessoas, atacando os outros, numa cultura de guerra. Você não é obrigado a concordar com ninguém que esteja governando, com nenhum político, com nenhum magistrado, mas você deve honrar a todos, porque esse é o modelo de santidade que Jesus nos deixou. Honrar, respeitar a todos, cultivar a paz, não desprezar. Além de honrar a todos, amar os irmãos. Vê que parece que há uma crescente aqui. Honrar, amar, e o amar é um relacionamento mais próximo do que a simples honra. É uma consideração especial que nós temos como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos organicamente ligados. E eu vejo, meus irmãos, brigas, dissensões, confusões entre irmãos, mais maduros, menos maduros, brigas, falta de amor por assuntos que são deste mundo, de que nós não somos cidadãos.
Devemos amar os irmãos, amar, especial consideração, percebendo que somos corpo de Cristo. Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa, do que as diferenças. Se batiza por aspersão, se batiza por imersão, se batiza quando é criança, se não batiza. Maior é o que nos une, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é um símbolo qualquer, é a graça de Deus revelada e derramada sobre os nossos corações pecadores que somos, para nos resgatar desse mundo, para nos libertar do pecado e nos dar a bênção da união com Ele, da reconciliação, num só corpo que é a igreja do Senhor. Perceba que a Deus nós tememos, amamos os irmãos, honramos a todos e tememos somente a Deus. Nós não tememos presidentes da República, nós não tememos ex-presidentes da República, nós não tememos juízes, nós não tememos ministros de Supremo, nós não tememos movimento LGBT, nós não tememos essas coisas, porque temor nós só temos a Deus. Ele deve ser honrado, respeitado, amado e obedecido acima de todos, porque Ele é Deus, a Ele nós devemos temer. Ele sim, nós devemos viver de modo a pronta obediência, serviço, buscando a sua direção, buscando amá-lo, agradá-lo, glorificar o seu nome em cada palavra, pensamento e ação que tivermos. O rei aqui, ele aparece como um detalhe final. O rei, ele deve ser honrado. O rei, essa figura que concentra toda a antipatia daqueles que são perseguidos, esse deve ser honrado, ele deve ser respeitado. Nós devemos honrar aqueles que nos governam, nós devemos honrar, porque nós devemos honrar a todos. Então nós devemos respeito àqueles que nos governam, às autoridades, não desprezá-los. E eu quero realmente terminar, meus irmãos, fazendo algumas perguntas de aplicação desse texto. Será que nós temos amado a Deus acima de nossa paixão política ou do nosso desejo de justiça social? De fato, não só de boca para fora, não só aqui dentro da igreja, mas da forma como nós nos expressamos, da forma como nós expressamos as nossas opiniões. Será que nós temos amado a Deus acima de nossa paixão política ou do nosso desejo de justiça social? Será que temos vivido de modo exemplar no trato com o irmão, com o próximo, com as autoridades, de modo que as nossas obras silenciam os malfeitores, ou as pessoas têm encontrado à torta e à direita motivo de falar de nós, não por causa da nossa santidade, não por causa da nossa conduta de acordo e conformidade com a palavra de Deus, mas por causa dos nossos interesses, por causa dos nossos posicionamentos políticos? Tenho honrado as autoridades, governos e magistrados, de modo que isso demonstra meu temor a Deus e obediência à sua palavra. Hoje, quando eu estava indo para casa, depois que eu tinha pego o Kleine, aí tinha um carro que vinha devagarzinho na minha frente, e ele tinha assim um adesivo. De um lado ele tinha um adesivo Jesus, e do outro lado ele dizia assim: fora Bolsonaro. E tinha um monte de outros dizeres pequenininhos lá, que ele falava que queria educação, saúde, vacina, e fora Bolsonaro, e do outro lado Jesus. E eu tinha meditado sobre esse texto já, o sermão estava pronto. Eu disse: esse exemplo eu tenho que usar hoje. Será que eu honro as autoridades com uma palavra? Eu não honro apenas por obrigação, eu honro por amor a Deus, porque é princípio de autoridade. A mesma autoridade, o mesmo princípio de autoridade que vale para eu reconhecer que Deus é soberano, que Ele levanta os reis, que Ele levanta os magistrados, que Ele levanta os pastores, que Ele levanta os meus pais dentro de casa para ser autoridade. É o mesmo princípio de autoridade, e se eu não consigo reconhecer num canto, eu vou falhar em reconhecer no outro também. E é por isso que eu devo honrar as autoridades, governos e magistrados, mesmo sem concordar muitas vezes.
mas por dever de consciência, em santidade e obediência a Deus, para a glória do seu nome, eu me ajoelho e oro por eles, por menos que concorde. E peço a graça do Senhor, peço que o Senhor infunda-lhes temor nos corações, que façam com que os magistrados, eles possam decidir de acordo com a justiça, e que o Senhor derrame graça sobre a nossa nação. A liberdade que eu tenho, eu uso de modo a proclamar o Evangelho, a adorar a Deus, vivendo em paz com o meu próximo, ainda que eu sofra injustamente por causa disso, ainda que as pessoas nos taxem de alienados, ainda que as pessoas digam que a gente devia ter uma participação social mais efetiva, um posicionamento político, mas nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, e como forasteiros e peregrinos, lembremos que Deus, Ele cinge reis, eleva e transfere reinos como Ele deseja. Ninguém na presença de Deus é nada além de pó. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo e eterno Deus, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, porque mesmo vasos imperfeitos como nós, o Senhor, pela sua misericórdia, nos concede a bênção de termos o coração iluminado pelo teu Espírito Santo para entender, Senhor, as bênçãos que elas nos trazem. Ó Deus, temos vivido dias tão difíceis, Senhor, tanta guerra, tanta polarização que tem invadido as igrejas, Senhor, tem tomado conta do tempo dos irmãos, do esforço dos irmãos, luta por justiça social, luta por questão política, luta contra decisões de magistrados. E temos esquecido, Senhor, que o Senhor nos chamou para sermos santos, para adorarmos o Senhor, glorificarmos o Teu nome e proclamarmos o Evangelho até que o Senhor venha. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a honrar a todos, honrar aqueles que nós não concordamos, honrar aqueles que falam contra nós, a amar o nosso irmão, mesmo que ele tenha opinião contrária. Amar os nossos irmãos, Senhor, porque somos um só corpo em Cristo Jesus, por causa do sacrifício suficiente e pleno de Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ensina a temer ao Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor controla a história. Só o Senhor é Deus. E nós somos criaturas tuas, eleitas desde antes da fundação do mundo, para manifestar a grandeza da tua glória, a riqueza da tua sabedoria, a sublimidade da tua graça. Ó Deus, que tenhamos essa consciência, que vivamos como peregrinos e forasteiros, de modo exemplar, para amordaçar, para calar o ímpio contra aquilo que falam contra nós, agora ou no dia da visitação do nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos, perdoa a nossa tolice por lutarmos e brigarmos e ferirmos o irmão e magoarmos a tantas pessoas e faltarmos com a santidade nas palavras, na torpeza dos nossos atos e da nossa boca e dos nossos dedos. Perdoa, Senhor, perdoa a tua igreja e nos reorienta, Senhor, a uma vida de santidade nesses dias que virão de eleição aqui na igreja, eleição dos governantes do nosso país, do nosso estado. Orienta-nos, Senhor, porque somos pó diante da tua presença. E em nome de Jesus, pelas tuas misericórdias e pela tua graça, é que nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.